Bem-vindo a mais uma comprovação de que Deus existe. Este é o nome do meu canal. Amém? Eu gostaria de compartilhar hoje uma das maiores experiências. Sempre estou falando isso, a maior experiência, mas na verdade eu não tenho palavras para dizer o que Deus tem feito na minha vida ao longo desses anos. E hoje eu vou trazer um testemunho da importância de todo cristão aplicar na sua vida a oração para proteger a sua própria vida, como a vida daqueles que eles cercam e daqueles que você o ama. Então hoje eu vou trazer um testemunho que com certeza eu estaria chorando hoje ainda amargamente. É um testemunho com a minha primeira filha, né? Quando eu tive meu segundo filho, ela estava com 2 anos e meio, né? E não vou esquecer porque até hoje, né, nós ainda testemunhamos essa maravilha que Deus fez em nossas vidas. Eu tinha chegado do parto do meu segundo filho e estava ainda encamada, estava em resguardo, né? E tínhamos uma pessoa que nos ajudava, que amávamos muito ela, né? Porque ela cuidava muito bem da nossa filha, da nossa casa, né? É uma pessoa muito especial na minha vida. E o nome dela é Maria. Com certeza ela deve estar viva hoje, feliz, pelo coração bom que ela tinha. Então, o que aconteceu? Eu tinha uma mente muito perturbada no sentido de pensamentos ruins, né? Que hoje eu entendo que era uma coisa do inimigo para me atormentar. E um dos tormentos que eu passava, vivenciava naquela época, era um medo de perder a minha filha, né? Minha primeira filha e única, né? Que o outro é homem. E eu tinha pensamentos e só vivia repreendendo, só vivia orando, porque eu sabia que a única coisa que eu podia fazer é exercer a autoridade que Cristo tinha me dado, de não permitir aquele pensamento, né? Mas, de repente, nesse dia, né, eu não estava vendo o perigo, eu não estava sabendo o que estava acontecendo, mas eu estava agindo da mesma maneira que eu sempre fiz. Qualquer pensamento que vinha na minha mente, né, que me perturbasse, eu sempre estava exercendo autoridade em Cristo, né, de desfazer aquele mal. E nesse dia eu lembro que eu fiquei insistidamente, estava na cama, né, meu bebê estava dormindo, meu segundo filho, e eu estava ali repreendendo aquela visão que eu estava tendo. Qual era a visão? Eu via minha filha de 2 anos e meio morta dentro de uma banheira estraçalhada. E eu fiquei naquela luta, porque, como eu disse, eu já vinha sofrendo esses ataques desde que ela nasceu. Era tanto que eu fui uma mãe, assim, muito pegajosa. Eu só confiava no meu marido para tomar conta. Eu não fazia nada na vida. Sair de casa sem que não pudesse levar ela, não ficaria com ninguém se não fosse com meu esposo. Né? Não confiava em tio, em tia, ninguém. Eu achava, não pensava coisas ruins. Eu pensava assim que, pode deixar ela, né, soltar a mão dela, que ela era bem, muito agitadinha, ela era muito assim, sabe, dada a todo mundo. Então, eu ficava com medo de deixar com alguém e de repente, né, soltar, liberar, não ver ela sair, coisa desse tipo. Eram as coisas que passavam na minha cabeça. Então, neste dia, com essa visão horrível que eu estava tendo, eu fiquei naquela, como a gente chama de guerra, de luta, de batalha. Eu não aceitava. Eu falei, você não tem poder de tocar na minha filha. E começava fazendo aquilo. Mas graças a Deus eu estava fazendo a coisa certa. Porque o que Deus estava trazendo para mim era um grande livramento. Porque senão talvez eu estaria chorando até hoje, né? E de repente aconteceu algo, né? Eu não sabia que ela estava lá no fundo da casa, dentro de uma banheira, porque, né, o lugar, a região que eu morava no Brasil era muito quente, então a gente tinha que dar banho várias vezes e deixar brincar na banheira ali, porque para refrescar, né? Então, eu não sabia, porque eu estava no quarto, eu estava de resguardo, eu estava dormindo, não sei. Eu estava, mas tive essa visão. Então, o que aconteceu depois? Meu marido estava do lado fazendo relatório, né, da igreja, né? E, de repente, eu vi aquela voz ele falando, Maria, tire a mana da banheira agora. Sabe? Ele falou de uma maneira que eu não estava acostumado a ouvir. Era uma maneira imperativa. Era de uma maneira que, com certeza, ali foi o Espírito Santo que levantou aquela forma dele falar, porque seria a forma, né, que precisaria para aquela situação. Né? E, de repente, questão de segundo, houve-se um estrondo, mas um estrondo
tão terrível que eu, de resguardo, deveria não ter nem uma semana, né, de parto, e eu levantei, eu pulei, quando eu me vi já estava lá no quintal da casa, né, e de repente o que eu vejo, aquela banheira totalmente estraçalhada em milhares de pedaços, como eu tinha visto na visão. Então aquilo ali não era algo que o inimigo estava tentando me perturbar como muitas outras vezes, mas simplesmente Deus, o Espírito Santo, me levantando a desfazer a obra que o inimigo estava tentando contra a vida da minha filha. Não esqueça que a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. O inimigo, ele tem controle de muitas coisas, porque tem muitas vidas, né, que têm se oferecido de maneira inconsciente ou não, né, a servir ao inimigo nessa terra. Então, como é que se diz? Ele age em muitas coisas, né, nessa vida, né? Você vê que Jesus, ele repreendeu o vento, foi uma ação dele, do inimigo ali, né? Porque ele sabia que haveria uma libertação muito grande, né, após aquele mar, né, depois daquele mar, ele ia libertar aquele endemoniado de Gadareno, né? Então o inimigo sabia, ele estava tentando impedir que Jesus chegasse até aquela pessoa, né? Achou que podia matar Jesus e os discípulos, né? Mas ele se engana, né? Como sempre. Então, eu e meu marido ficamos maravilhados com aquela situação. Deus livrou, foi chocante ver a cena. Foi chocante ver aquela banheira daquele jeito. Por quê? O que aconteceu? No quintal vizinho havia um pé de coco bem gigante. Você já viu aquele pé de coco bem gigante, que é tão alto, que ninguém se importa ir lá arrancar os cocos? Então ali tinha um cacho enorme. Chega, os cocos estavam amarelos, de tão maduro que estava. E um dos do cacho caiu no meu quintal, né, cuja a banheira estava, caiu, mas graças a Deus, até hoje, minha filha já tem 34 anos, mas até hoje eu glorifico, eu e meu esposo glorifico o nome de Deus. Onde a gente vai, onde a gente pode testemunhar, nós estamos falando dessa experiência. Então, o que eu gostaria de deixar aqui no coração de vocês, eu não acredito que toda morte, principalmente as prematuras, é a vontade de Deus. Não tem como imaginar uma coisa dessa. Ainda mais que eu vivi essa experiência. E não só essa, outras, muitas outras, que eu estarei narrando aqui no meu canal, porque o propósito é edificar a sua vida da maneira correta, para você não aceitar nenhum ataque do inimigo sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre aqueles que você ama, sobre aqueles que estão ao seu redor. Porque uma coisa eu nunca deixo de fazer na minha vida até hoje, porque eu tenho vários testemunhos de livramento por obedecer o meu espírito. Você precisa aprender a ouvir a voz do Espírito Santo dentro de você, porque ele vai dizer para você qualquer coisa, ele vai adiante de você, né? Quando o inimigo tentar fazer qualquer coisa contra a tua vida, porque ele ainda não foi destruído, ele não foi ainda tirado, né, de uma maneira que ainda não haja sobre aqueles que estão desconhecidos dele, né? Até mesmo os cristãos, muitos cristãos desconhecem, né, essa realidade, que hoje nós estamos a voz, a boca de Deus aqui na terra, para desfazermos a obra do diabo. E como Jesus disse, de maiores ainda, porque ele estava indo para o Pai e nós estaríamos aqui com esse compromisso, com essa missão. Então eu gostaria de deixar para você fique atento, tirando dos seus corações toda mentira do inimigo, tá entendendo que toda morte é da vontade de Deus, porque eu já ouvi muitos comentários que acham, morreu porque Deus foi a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus é que você tenha uma vida abundante, a vontade de Deus é que você tenha uma vida vitoriosa, a vontade de Deus é que você viva até o tempo da promessa, que está escrito na Bíblia, está lá sobre a idade, né? E então, não deixe essas mentiras roubar de você a alegria, o prazer da vida, né? Então hoje eu sou uma pessoa que fico muito com os olhos abertos. Eu todo dia estou ali confessando livramento para a minha família, para o meu esposo, para os meus filhos, para o meu genro, para a minha nora,
para os meus netos, que o mal nunca o enxergue. Essa declaração que eu tenho feito ao acordar e ao dormir, que nenhum mal, e agradeço, porque eu sei que Deus cuida daqueles que a gente entrega a Ele, né? Assim como Deus livrou minha filha da morte, não só ela, vocês vão ouvir ainda vários testemunhos sobre livramento, provando a você que Deus existe. Como eu disse para vocês, eu não vou trazer aqui estudos teológicos para provar que Deus existe. O que eu vou trazer para você é o que eu tenho vivido na prática de que esse Deus existe, por tudo que Ele tem feito na minha vida e por todos aqueles que eu tenho oportunidade também de ouvir testemunhos, né? Então, eu gostaria de deixar essa palavra no seu coração. Não brinque. Não brinque com essa questão. Você é boca de Deus na terra para proclamar, para profetizar tudo aquilo que você precisa para você e para sua família, né? Não saia de casa sem cobrir, seus filhos estão indo para a escola, não saia de casa para trabalhar sem cobrir seu esposo, seu cônjuge, né? Alguém que está ligado a você, né? Seja aquela pessoa atenta a essas coisas, porque você vai viver uma vida. O reino espiritual é real, ele é real e ele é o principal, ele é o verdadeiro. O que nós vivemos aqui na terra é reflexo de lá, do nosso, né, nosso reino espiritual. Se seu reino espiritual estiver bem, estiver alinhado com a palavra, alinhado com Deus, alinhado com as verdades do Senhor, você vai perceber que aqui nada que ninguém tentar fazer contra você vai ter êxito. Por quê? Porque você foi mais esperto, você foi uma pessoa que está com os olhos abertos e atento para essa realidade espiritual, né? Então eu quero deixar essa palavra no seu coração, que Deus possa iluminar o entendimento de cada um de vocês que está ouvindo esse testemunho, para acreditar que Deus existe. Sim, Deus existe e Ele tem o melhor para você. Como diz em Jeremias capítulo 29:11, que o que Deus tem para nós é um futuro brilhante, é um futuro de paz, não de derrota, não de destruição, não de morte prematura, não de vida massacrada pelo inimigo, pelo simples fato do crente não observar, entender os princípios de Deus para viver tudo aquilo que já nos foi dado em Cristo Jesus. Amém? Deixo aqui a minha oração, que o Espírito Santo possa trabalhar com você nesta palavra, neste testemunho, e que possa trazer no seu coração a alegria, a força de que Deus o ama e que é o melhor para você, porque Ele existe na vida de qualquer um que se atrever a crer nele. Deus te abençoe. Amém.